Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu agradeço aos veículos de imprensa, tanto que estão presentes aqui na sede do Ministério Público de Goiás, como quem está acompanhando ao vivo essa fala dos integrantes do GAECO. Mais uma etapa de uma operação que os senhores têm acompanhado historicamente. É a segunda fase dessa operação que investiga uma organização criminosa envolvendo questões ligadas a apostas, casa de apostas e manipulação de resultados. Nós vamos responder, na medida do possível, todas as perguntas, de sorte que eu já antecipo que algumas delas, senhores e senhoras, já sabem o impeditivo legal que nós temos em face da Lei de Abuso de Autoridade, não citar nomes. Mas, naturalmente, em relação a fatos locais, tudo isso será falado. E a gente está aberto às perguntas exclusivamente quem está presencial, por orientação da assessoria de comunicação, até porque são muitos que estão acompanhando online e a gente pretende responder. Primeiramente, eu queria agradecer aos órgãos que apoiaram essa segunda fase, Quando sempre que a gente fala em operação, senhores e senhoras, nós estamos falando do desdobramento de uma investigação. O que precede, obviamente, é repetitivo, mas a operação, que é o cumprimento de medidas cautelares, é uma investigação prévia que tem por base a primeira fase da operação, da investigação. Então eu agradeço aqui, de forma penhorada, ao Ministério Público de São Paulo, através do site da GAECO, Ministério Público de Pernambuco, o Ministério Público também GAECO de Pernambuco, o Ministério Público do Rio de Janeiro, através da Coordenadoria de Segurança Nacional e Inteligência, o GAECO de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, além das polícias desses estados, em especial a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal, sempre órgãos de força de segurança parceiros nas investigações do trabalho do GAECO, nessa parceria necessária das forças de segurança com o GAECO. Eu só queria contextualizar com os senhores aqui, que acho que faz bem parte do que está sendo falado. Vocês poderiam perguntar quantas etapas vêm, Essa é a segunda, será que vem a terceira, a quarta e a quinta? Eu já antecipo o seguinte: a atividade investigativa do Ministério Público e das polícias, de uma maneira geral, é uma atividade de natureza repressiva, ou seja, em face de um fato concreto, cabe-nos provar autoria e materialidade. Essa é a missão do órgão de persecução criminal. Muito mais do que isso, eu acho que nós abrimos um momento de discussão de vários órgãos, de várias instituições, sobre não só legalidade, mas sobre aspectos éticos envolvendo os jogos, não só também o futebol. O futebol está em evidência, mas todos os esportes que têm essa possibilidade de cooptação de pessoas para alteração de resultado. Então eu falo que a responsabilidade não é só do Ministério Público, nem da polícia, e muito menos exclusivamente do Judiciário. Eu acho que é o momento, só nessa contextualização, a gente tem que trazer essa discussão à CBF, que já está tendo tratativas, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, hoje mesmo procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva já ligou para o Dr. Fernando para tratar desse assunto. Eu acho que é um momento de discussão e reflexão em relação ao próprio papel das casas de apostas enquanto incentivadoras do próprio esporte, do próprio futebol. Acho que é um momento também de discussão em relação a isso, das federações estaduais e principalmente e também dos clubes e atletas. Esquemas como é o caso de corrupção, os esquemas de cooptação de jogadores de vários esportes existe desde há muito tempo, em Estados Unidos, Europa, em todos os países. Mas algumas medidas de compliance, algumas medidas restritivas a esse tipo de comportamento têm sido tomadas em outros países. Eu acho que seria o momento de a gente discutir em âmbito nacional a possibilidade, e aí é uma discussão coletiva, do interesse público, que a gente discutisse no âmbito, partindo de atletas, eu falo no sentido contrário, de atletas e de clubes, a necessidade de investir os clubes, por exemplo, e as federações, etc., na atividade de compliance. Existe já, segundo consta a própria CBF, as casas de apostas têm esses mecanismos, mas precisa discutir o que fazer e como fazer.
Feita essa digressão, essa contextualização, eu vou passar para o Dr. Fernando. Ele presidiu o procedimento investigatório criminal. O Dr. Marcelo ajudou hoje na operação. Inclusive, só um comentário antecipando aqui, Fernando. O Dr. Marcelo hoje esteve no determinado alvo e o próprio investigado ele confessou um fato diferente do que estava sendo investigado. Isso dá para ter a dimensão que é aquele desenho que a gente vê muito do iceberg, né? Você só vê a ponta, porque tem dentro da água ainda não é possível ver. Mas essa investigação, já passando pelo Dr. Fernando, tem um horizonte temporal, porque eu sei que alguém vai perguntar: e a primeira rodada do Brasileirão? E o semana passada? E o mês passado? O Dr. Fernando vai explicar o horizonte temporal. Isso não exclui e nem necessariamente inclui fatos posteriores ao que foi investigado, tá bom? Agradeço a presença de todos os senhores e senhoras, e o Ministério Público, o GAECO, está sempre à disposição. Nós vamos procurar nessa fase ser um pouco mais comedido nas entrevistas, sem querer atrapalhar o trabalho dos senhores e das senhoras, mas na fase anterior nós tivemos um certo prejuízo, do Fernando e equipe, de investigar em face da necessidade de informar. Então, a gente vai tentar esgotar hoje à medida possível quaisquer dúvidas dos senhores que estão aqui presencialmente. Fernando.